Olá, Sétimo, tudo bom? Pessoal, na nossa aula hoje eu vou abordar dois temas diferentes, tá? O primeiro é sobre ângulos e o segundo sobre múltiplos e divisores. Eu deixei quando vocês pegam essa atividade aqui no site, eu deixei os links das aulas do Centro de Mídias, tá? As aulas do Centro de Mídias também vocês conseguem acessar pelo YouTube também, tá bom? Então vamos lá, gente. Nós vamos estudar aqui os primeiros três exercícios, eu acho que eu coloquei sobre ângulos, tá? Vamos a entender alguma coisa. O que são ângulos, primeiramente? Ângulo, gente, é quando eu tenho aqui, esse aqui eu desenhei, não tem na folha de vocês, tá? Quando eu tenho duas linhas, e quando acontece o encontro dessas duas linhas, eu chamo de ângulo, tá? Então, aqui eu formei um ângulo, e aqui eu formei outro ângulo, tá? Simplesmente esse desenho aqui, tá bom? E aí, no exercício 1, eu tô perguntando assim, dois ângulos opostos pelos vértices, ó, tem aqui a inicial, OPV significa oposto pelo vértice. Eu quero saber qual que é o significado de ângulo oposto pelo vértice. Eu também posso falar que um ângulo oposto é complementar, é congruente, é raso. Vocês vão ter que pesquisar o significado de cada palavra para poder entender. O que seria esse ângulo oposto pelo vértice? Eu tenho um exemplo aqui embaixo, ó. Ângulo oposto pelo vértice, ó. Eu tenho dois ângulos. E aí, o que acontece, gente? Esse ponto de encontro aqui, esse encontro entre os dois, eu chamo de vértice, tá? Então, ele é oposto pelo vértice, quer dizer que um ângulo está na frente do outro. No exercício 2, está perguntando assim, ó. Na figura, né? A medida dos dois ângulos assinalados vocês têm alternativas aqui. Só que aqui, gente, tem que entender uma coisa, a gente tem que diferenciar o que está sendo perguntado. Eu não estou perguntando qual é o valor do x. Eu estou perguntando qual é o valor do ângulo. Então, vocês vão ter algumas coisas para fazer antes de achar o valor do ângulo. Primeira, quando eu sei que um ângulo é oposto pelo vértice, um está na frente do outro, quer dizer que eles são iguais. Então, esse ângulo 6x mais 5, ele é igual a 8x menos 10. Só que eles estão representados por expressões diferentes. Mas vamos supor assim, se eu tenho um ângulo pelo vértice, se aqui vale 20, aqui vale 20. Se aqui vale 80, aqui vai ter que valer 80. Então, eles têm o mesmo valor. Então, através disso, eu consigo montar uma equação de primeiro grau, onde 6x mais 5 é igual a 8x menos 10. Ok? E aqui, gente, é uma equação de primeiro grau. Como que eu resolvo uma equação de primeiro grau? Eu vou colocar números com letra de um lado e os números sozinhos do outro. Então, primeiro, quando eu tenho uma equação de primeiro grau, eu tenho que organizar essa equação, tenho que organizar essa expressão. A equação nada mais é do que uma expressão onde eu tenho um número desconhecido, eu quero descobrir qual que é esse valor, tá? Então, 6x e 8x são números que têm letra, então eu vou colocar eles do mesmo lado. Só que o que aconteceu com o 8x? Eu troquei ele de lugar. Como assim troquei de lugar? Ele não estava depois do sinal de igual, agora ele está antes. Então, quando eu faço essa troca, eu sou obrigada a trocar o sinal. Eu estou invertendo a minha conta. Então, se esse número não tem nenhum sinal, quer dizer que ele é positivo. Se ele é positivo, passa negativo. E esse menos 10, gente, ele já não está desse lado, ó. Então, ele vai continuar. Porém, o 5 eu tenho que trocar ele de lugar, tá? Eu coloco o número com letra de um lado e o número sozinho do outro. Vai trocar o sinal do 5? Sim. Se ele está somando, ele passa subtraindo. É só inverter. O inverso de mais vai ser menos e o de menos será mais. Vamos resolver aqui? 6x menos 8x. 6 menos 8. Pode fazer o contrário? Pode. Quanto que é 8 menos 6? É 2. Tá? 2x, porque eu estou trabalhando com letra aqui. O que eu faço, gente, quando eu tenho subtração com esses sinais aqui, ó? Aqui é positivo, aqui é negativo. Eu subtraio e conservo o sinal do número maior. Quem que é maior, 6 ou 8? É o 8, então eu conservo o sinalzinho de menos. Aqui do outro lado, gente, nós fizemos a lição, gente, com números inteiros, tá? O que seriam números inteiros? Números com sinal de menos. Menos 10 e menos 5. Pensem o seguinte, gente, se é negativo, vocês estão devendo. Então, pensem assim, vocês estão devendo 10 reais para uma pessoa e estão devendo 5 para outra. Quanto vocês devem ao total? Vocês devem 15. Como vocês devem, vocês têm que pôr o sinalzinho de menos. Como que eu finalizo essa equação de primeiro grau? O que a expressão diz para mim?
que 2 vezes um número dá 15. Então, que número que eu tenho que multiplicar por 2 para dar 15? Ah, eu não consigo visualizar esse número, então nós vamos inverter a operação novamente. Eu vou colocar o menos 15 aqui, e o número que está com a letra, que está multiplicando a letra, vai passar aqui embaixo dividindo. Os sinaizinhos de menos continuam com os seus números, tá bom? E aí, para eu saber que número que eu multiplico por 2 para dar 15, basta eu fazer 15 dividido por 2. 15 dividido por 2, 7,5. E aí, vocês fazem regra de sinais. Como assim? Regrinha normal, ó. Quanto que é menos com menos? Menos com menos, positivo. Então, eu achei o valor do quê? Eu achei o valor do x. Tá? Eu achei o valor do x. Não tem alternativa aqui com 7,5, porque o exercício está perguntando qual é a medida do ângulo. Como que eu vou fazer para calcular a medida do ângulo? Gente, aqui são iguais. Então, vocês vão pegar qualquer um dessas expressões aqui. Eu vou pegar essa daqui, ó, 6x mais 5. Vou colocar aqui. E eu vou substituir o x por 7,5. O 6 multiplica o x, gente. Então, vai ficar... Então, vai ficar assim, ó. 6 vezes 7,5. O resultado dessa multiplicação, eu somo com 5. E aí, sim, eu vou encontrar a alternativa correta, tá bom? Se ele estivesse perguntando só o valor do x, aí sim. Mas aqui ele está perguntando qual que é o valor do ângulo. Mais um exercício, número 3, que vamos trabalhar com ângulos. Está perguntando agora, gente, ó, o valor de x na figura abaixo é. Então, agora sim, gente, agora ele está perguntando qual é o valor do x. Esses ângulos, embora eles estão numa posição diferente, ó, x mais 15 e 2x menos 10, um está na frente do outro, eles são ângulos opostos pelo vértice, são ângulos iguais. Então, eu coloco a expressão com um ângulo igual no meio. O que eu vou fazer? Caiu numa equação de primeiro grau, eu vou resolver essa equação, coloco o sinalzinho de igual aqui e vou colocar desse lado os números com letra, do outro lado os números sozinhos. E aí, vocês vão descobrir no final o valor do x. E nesse exercício, ele está perguntando o valor do x. Vocês não vão precisar substituir. Então, acha o valor do x aqui que já vai aparecer a resposta, tá bom? Então, no exercício 1 ao 3, a gente está falando sobre ângulos. Aí, a gente tem que ter um conhecimento de ângulo e saber resolver equação de primeiro grau para poder resolver. E agora, a gente vai fazer aqui dos próximos exercícios sobre múltiplos e divisores, tá? Então, agora, gente, o conhecimento que eu preciso ter, tecnicamente, é saber a tabuada para resolver esses exercícios aqui. Exercício de número 4. Escreva os divisores dos números abaixo. Eu vou fazer a letra A, e aí vocês vão fazer a letra B, C e D. Aqui, no caso, vocês têm... um conteúdo que vocês precisam lembrar seriam MMC e MDC. Mas aí tem um jeito mais fácil que dá para fazer, não precisa exatamente fazer MMC e MDC em alguns exercícios. Aqui no 4, ó, escreva os divisores, eu vou fazer o número 12, da letrinha A. Bom, aqui, gente, divisor, essa palavra divisores já lembra divisor, dividir. Então, são os números que eu consigo dividir o 12 e dar um resultado exato. Então, gente, o primeiro número de todo número divisor é sempre o número 1. Eu sempre vou poder dividir qualquer número pelo número 1 e dar exato, tá? Se eu fizer 12 dividido por 1, dá 12, né? E aí, eu vou pensando agora quais são os próximos números que eu posso dividir 12 e dar um número exato. Uma dica é vocês pensar assim, quais tabuadas tem o número 12 de resultado? Vocês podem olhar a tabuada, é uma sugestão, tá? Mas eu posso pensar agora. Depois do 1, o 2. Se eu fizer 12 dividido por 2, dá quanto? Dá 6. Então, dá um número exato, então é possível dividir. Se eu fizer 12 dividido por 3, dá 4. Então, também é possível dividir. Se eu fizer 12 dividido por 4, dá 3, né? Eu tenho 12 tenho 12 na tabuada do 2, do 3, do 4. Então, são números que são possíveis fazer a divisão. Agora, eu tenho 12 na tabuada do 5. Se eu fizer 12 dividido por 5, vai dar um número exato? Não vai. Dá um número com vírgula. Então, quer dizer que 12, o 5 não é divisor do 12. Aí, eu vou pensar outro número. 6. Dá para fazer 12 dividido por 6? Dá. 12 dividido por 6 dá 2, tá?
Agora, gente, não dá para dividir 12 por 7, por 8, por 9. Vocês podem perceber que nem tem resultado 12 nessas tabuadas. Então, qual que será o próximo número que vai dar aqui? Somente o número 12. Então, toda vez que vocês fazem divisão, ele pede o divisor de os números, o primeiro número sempre será o número 1 e o último número é o próprio número, tá? Então, por exemplo, aqui na C, o primeiro número é o 1 e o último número divisível aqui vai ser o 15, mas aí entre o 1 e o 15 vocês vão encontrar outros números. O 60, gente, como o 60 é maior, tem mais números. Não precisa colocar todos, coloquem uns 3 números que já está bom. Já mostra que vocês entenderam o que é para fazer. E aí no número 5, ó, agora não é divisor, agora são múltiplos, comum entre 3 e 6. Como que eu vou fazer isso daqui? Tem duas formas de fazer. Eu vou colocar aqui, ó, a letrinha M com o número 3 aqui na frente, que eu vou colocar quem que é múltiplo de 3 e vou colocar aqui embaixo quem que são os múltiplos de 6, tá bom? Deixa eu arrumar aqui. Eu vou fazer um de cada. Então, agora, gente, múltiplo é diferente lá do divisor, não começa pelo número 1. Para fazer a lista, a sequência de números múltiplos, começa com o próprio número. Então, se aqui eu tenho o número 3, múltiplo de 3 é o próprio 3. Então, na verdade, os múltiplos, gente, nada mais, nada menos do que as respostas da tabuada do 3. 3, 6, 9, quem mais? 12, 15... Então, é só vocês olhar na tabuada, é infinito, tá? E vai embora. Tabuada do 3, aqui eu coloco os resultados do número da tabuada do 3. E múltiplos de 6, vamos colocar agora os múltiplos de 6, ou seja, números que são os resultados da tabuada do 6, ó, 6, 12, 18, 24. Só que aí, o que acontece, gente? Ele tá pedindo para eu falar quem são os 3 primeiros múltiplos comum entre 3 e 6. Ou seja, vou marcar aqui comum. Eu vou ter que observar quem que foi os números que apareceu na sequência do 3 e na sequência do 6. De cara, eu consigo encontrar um número aqui já, eu consigo encontrar o 6. Ó, o 6 apareceu na sequência do 3 e na sequência do 6, ou seja, o 6 é o múltiplo comum entre eles. E aí eu vou procurar mais números, só que eu quero os 3 primeiros, ou seja, se depois do 6 vocês não encontrar mais nenhum número, então vocês continuam a sequência, tá? Depois do 21, na tábua do 3 vem quem? 24, 27, 30. Aqui na tábua do 6, depois do 24, vem quem? O 30, o 36, até vocês encontrar 3 números comuns. Número 6, também sobre múltiplos. Quais são os 2 primeiros múltiplos comuns de 5 e 10? Então, esse aqui é igual o exercício 5. Só que agora eu não quero os 3 primeiros, eu só quero 2. Então, vocês vão colocar os múltiplos de 5, os múltiplos de 10. E depois vocês vão falar 2 números comuns entre eles. Então, ó, como que eu vou fazer? Quem são os números múltiplos de 5, gente? Os números que tem no resultado da tabuada do 5. 5, 10, 15, 20. Múltiplos de 10. Números que tem na tabuada do 10. 10, 20, 30, 40. Até vocês encontrar os comuns, tá bom? Exercício 7 é igual ao exercício de número 4, só que agora eu só quero 4 números, tá? Lá no número 4 eu não especifiquei, vocês podem fazer até o final, tá? Sempre com o primeiro e último número. Então, lembrando que o primeiro número, quando é divisor, sempre vai ser o número 1, gente, ó. Então, eu posso colocar o número 1 em todos? Pode, porque eu sei que todos vai começar com o número 1. Então, vamos lá. Qual que é o próximo número que eu consigo dividir o número 20 e obter um resultado exato? 20 dividido por 2, né? Então, eu coloco 2 aqui e aí eu vou encontrar mais 2, tá? Em cada um eu vou encontrar 4, tá bom? Aqui eu só quero 4 de cada. Exercício de número 8, letra A. Ó, dado o número natural 36, escreva os divisores de 36 e na letra B os divisores pares. Aqui, gente, quem que vai ser o primeiro? Quem que vai ser o primeiro da lista? O número 1. Quem que é o último número? 36. Então, entre o número 1 e o 36, vocês vão encontrar outros números que são divisores. E aí, vocês vão analisar o que vai acontecer. Vocês vão responder essa pergunta, vocês vão ter que fazer a letra A
para falar depois, quais são os divisores pares de 36? Aí vocês vão analisar, vai aparecer divisor ímpar? Sim ou não? Aí vocês vão analisar o que vai acontecer para poder responder aqui. Exercício de número 9, já é um exercício um pouquinho mais elaborado, tá? Esse exercício aqui, gente, ele caiu no Saresp, tá? Eu só não lembro o ano porque eu apaguei aqui o que tava falando que ele era do Saresp. Então, vamos explicar aqui, ó. Roberto foi ao médico e receitou os seguintes medicamentos, né? O paracetamol, cadê? Sabendo que o Roberto tomou ontem, às 19 horas, esses dois medicamentos, calcule os itens a seguir. Então, os medicamentos foram indicados assim, gente. Dessa caixinha, ele tem que tomar um comprimido de 8 em 8 horas. E dessa caixinha, ele tem que tomar 10 ml de 6 em 6 horas, tá? Então, um remédio é de 8 em 8 horas, o outro é de 6 em 6 horas. Pergunta, na letra A. Depois de quanto tempo, o intervalo mínimo possível, ele vai tomar os dois remédios juntos? Porque que acontece, né, gente? Um remédio é de 8 em 8 horas e o outro é de 6 em 6. Então, vai chegar uma hora que ele vai tomar os remédios separados e vai chegar uma hora que ele vai tomar os remédios juntos de novo, tá? Eu quero saber depois de quanto tempo isso vai acontecer. Letra B. A que horas, após as 19 horas, ele vai tomar os dois remédios simultaneamente, quer dizer, juntos? Então, tem uma palavra-chave aqui que eu consigo saber o que eu vou ter que calcular. Essa palavra aqui, gente, ó. Quanto tempo é o intervalo mínimo possível que isso vai acontecer? Gente, eu quero saber o mínimo entre 8 e 6 horas, ou seja, eu quero saber o múltiplo comum entre 8 e 6 horas. Só que eu quero saber o mínimo, então vocês vão fazer o MMC de 8 e 6. O que é o MMC mesmo? Vocês vão fatorar 8 e 6, tá? Para fatorar para fazer MMC, fazer a fatoração, vocês vão utilizar os números primos. Quem são os números primos? 2, o 3, o 5, o 7. Não vou pôr mais que vocês não vão precisar, mas é uma sequência infinita. Vocês vão fazer MMC. O que é MMC? Ó? Se um dos números é par, começa pelo 2. Aí vocês vão fazer 8 dividido por 2, 6 dividido por 2, até chegar no número 1. Quando você chegar no número 1, vocês vão fazer o quê? Multiplicar os números aqui da lateral, ok? E a resposta dessa multiplicação será a resposta do intervalo mínimo que vai acontecer de um remédio para tomar os dois remédios juntos novamente, tá? Para responder a B, ele pergunta assim, ó, a que horas, após as 19 horas, ele vai tomar os remédios juntos novamente? Então, basta vocês fazer o quê? 19 horas mais o total de horas que der na resposta da letra A. Se vocês não conseguirem responder algum exercício, vocês podem me procurar no privado no WhatsApp, tá? Que aí eu mando mais alguma explicação para vocês. Para enviar as respostas para mim, vocês podem estar fazendo no caderno, pode estar colocando suas respostas, tá? Ou pode imprimir, escanear, a forma que for melhor para vocês, tá bom?